Paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, momento com Deus. E hoje, na nossa meditação, iremos falar sobre um tema muito importante acerca da viúva de Sarepta. 7 lições que aprendemos sobre a viúva de Sarepta. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9, diz assim: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Foi a ordem dada por Deus ao profeta Elias. A palavra de Deus fala que o profeta Elias, ele disse ao rei Acabe que não haveria chuva sobre a terra. E quando Deus usou o profeta Elias para entregar essa profecia, esse recado ao rei Acabe, o Senhor falou com o profeta Elias que ficasse junto ao ribeiro de Querite, que ali ele seria alimentado. E ele ficou junto ao ribeiro de Querite e também foi alimentado pelos corvos, diz a palavra de Deus. Mas devido à seca, não havendo chuva sobre a terra, o ribeiro se secou e Deus novamente se dirigiu ao profeta Elias, falou com o profeta, dizendo para que ele se levantasse e fosse para Sarepta, que é de Sidom. E Deus disse a ele: ali habita uma mulher viúva, e eis que eu ordenei para que ela te sustente. E o profeta Elias, mesmo em meio àquela crise que estava, em que todos estavam vivendo, devido à falta de chuva, não havia, aquele momento de crise, não havia alimento para ninguém. Devido à falta de chuva, não tinha como a terra produzir. Mas mesmo em meio à crise, ele creu no que o Senhor lhe falou e foi a Sarepta de Sidom. E nesse texto que diz: eu ordenei, ou seja, Deus havia determinado que aquela viúva de Sarepta de Sidom iria sustentar o seu servo Elias. Ela não sabia acerca do profeta, que ele iria até ela, mas Deus, ele havia determinado que ela iria sustentá-lo. E quando Deus falou com o profeta Elias, o Senhor se dirigiu a ele, ele se levantou e fez conforme o Senhor estava lhe falando. Mas como isso podia acontecer? A viúva não conhecia ao profeta Elias, mas Deus, ele conhecia aquela mulher. O Senhor é aquele que conhece, que sabe de todas as coisas. E Deus havia determinado que ela, aquela viúva de Sarepta, iria sustentar ao profeta Elias. Como sustentar o profeta em um tempo de crise? Para Deus, mesmo havendo crise, ele confirma a sua provisão. Deus é Deus da providência. Mesmo em meio à crise, em meio a dificuldades,
Deus é Deus que provê. Quando ele disse ao profeta: levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, porque ali ordenei a uma viúva que te sustente. O Senhor, que é provedor, ele já estava agindo, Deus já estava trabalhando para que não só Elias, mas também aquela mulher recebesse a provisão. E quando o profeta Elias chegou naquele lugar, porque ele se levantou e foi para o lugar que o Senhor havia lhe ordenado. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. É 1 Reis, capítulo 17, versículo 10. Nós meditamos em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9, que fala acerca da ordem que Deus deu ao profeta. E agora iremos meditar acerca de quando o profeta Elias chegou à entrada de Sarepta de Sidom. A palavra de Deus diz assim em 1 Reis, capítulo 17, versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Para aquela mulher, aquela seria a sua última refeição. Seria a última refeição dela e de seu filho, porque ela não tinha mais nada em casa. Ela estava apanhando, pegando lenha, porque ela iria preparar o pouco que ela tinha para que ela e seu filho comessem. Ela estava se preparando para fazer a última refeição junto com o seu filho. Aquela mulher, podemos imaginar que ela estava desanimada, preocupada, e ela não tinha mais o que fazer. Para ela não havia uma saída. Ela sabia que o pouco que ela tinha em casa era um pouco de farinha e também um pouco de azeite. Eram as únicas coisas que aquela mulher possuía. E a lenha que ela estava apanhando era para preparar aquele pouco de farinha e azeite, preparar um alimento para ela e seu filho, uma refeição para ela e seu filho. E quando aquela mulher estava apanhando lenha, foi neste momento, nesse exato momento, que chegou ali o profeta Elias. E quando o profeta chegou àquele lugar, a palavra de Deus diz que ele pediu para aquela mulher um pouco de água. Quando ele pediu a ela água, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 10 e 11. E ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, quando aquela mulher foi buscar a água, o profeta a chamou e ele pediu para aquela mulher que também preparasse para ele um alimento. Porém, aquela mulher, com toda sinceridade, ela respondeu ao profeta Elias:
Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. E ela disse ainda: e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Aquela mulher, o que ela possuía era somente um punhado de farinha em uma panela e um pouco de azeite em uma botija. Ela não tinha mais nada. E ela estava pensando em preparar aquele alimento, daquela farinha e azeite, uma refeição para ela e seu filho. Ela sabia que não teriam mais o que comer. E a situação só piorava, porque ainda não tinha voltado a chover sobre a terra. Estavam em uma grande crise. E aquela mulher, quando o profeta Elias pediu a ela que lhe levasse um bolo, um alimento, levasse até ele uma refeição, ela com toda sinceridade, ela não escondeu nada do servo de Deus. Ela falou a ele que só tinha um pouco de farinha e também um pouco de azeite, e iria preparar uma refeição para que ela e seu filho comessem. E ela disse: para que o comamos e morramos. A mulher também, ela não se envergonhou de expor a situação ao profeta. Ela expôs a situação ao profeta Elias e foi sincera ao dizer que as únicas coisas que havia em sua casa eram um pouco de farinha e também um pouco de azeite. E quando aquela mulher disse isso, ele falou a ela para que fosse e preparasse primeiro uma refeição para ele. E a palavra de Deus nos mostra que aquela mulher, aquela viúva, ela teve fé. Ela confiou no Senhor. E a palavra de Deus diz que ela foi e fez conforme as palavras do profeta Elias. Ela preparou primeiro um alimento para ele. E depois que preparou ao profeta, o Senhor confirmou o que ele disse para ela através do profeta Elias. O Senhor, ele havia prometido, dizendo: assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que volte a chover sobre a terra. Deus estava dizendo através do profeta Elias: a farinha não vai se acabar, o azeite não irá faltar. Em outras palavras, não faltará o vosso sustento, irei vos sustentar até que volte a chover sobre a terra. Aquela mulher, quando preparou o alimento e levou primeiro ao servo de Deus, ela creu na palavra de Deus através do profeta. Foi em um momento difícil que o profeta Elias foi até ela lhe pedir ajuda. Foi um momento de crise que ele chegou até ela.
Foi em um momento em que ela não tinha mais nada, somente um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas quando ela creu e primeiro preparou a refeição ao servo de Deus, ele disse a ela que o Senhor estava dizendo que a farinha da panela não iria se acabar e nem faltar o azeite. Não iria faltar alimento para eles até que voltasse a chover sobre a terra. E a palavra de Deus diz que ela e seu filho, junto com o profeta Elias, porque a palavra de Deus diz: e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Não foi um momento fácil para aquela mulher que o profeta chegou, que ele foi até ela. Foi um momento difícil, um momento de crise, que ele foi lhe pedir ajuda. Foi um momento que ela só tinha um pouco de farinha e de azeite para preparar uma única refeição para que ela e o seu filho comessem. Mas, devido àquela mulher crer na palavra dita pelo Senhor através do profeta e obedecer, ela confiou e obedeceu. E Deus, que é Deus da providência, ele proveu para o profeta, proveu o sustento daquela mulher e da sua casa. Deus é aquele que provê. Aquela mulher, no momento em que o profeta falou a ela sobre ela preparar uma refeição primeiro para ele, ela estava preocupada porque ela só tinha, o que ela tinha era pouco, era as únicas coisas que ela tinha em casa. E ela estava pegando aquelas lenhas para preparar uma refeição para dar ao seu filho e também comer. E ela sabia que depois eles iriam morrer porque não havia mais alimento. Estavam vivendo em uma grande crise, em uma seca muito grande. Todos estavam enfrentando grandes dificuldades. Ela sabia que não teria como sustentar o seu filho. Mas quando o profeta disse a ela para que primeiro preparasse uma refeição para ele, ela ainda lhe falou acerca do que ela possuía, o pouco que ela tinha. Mas Deus, que ordenou ao profeta para que a procurasse, que fosse a Sarepta de Sidom, que ali uma viúva o sustentaria, Deus já estava agindo para prover ao seu servo, para prover para aquela mulher e para o seu filho. Deus, ele tem sua forma de agir para confirmar vitória na vida daqueles que nele confiam. Podemos imaginar que aquela mulher, ela confiava no Senhor. Havendo outras viúvas, foi até aquela mulher que o profeta Elias foi. Existiam outras, podemos imaginar logicamente, existiam outras viúvas em Israel, mas foi até aquela viúva que estava apanhando lenha para preparar o alimento para ela e seu filho, foi até ela que o profeta Elias foi. Porque Deus também, ele estava agindo para prover não só na vida do profeta, mas prover para aquela viúva e para o seu filho. Podemos imaginar que aquela mulher, ela tinha em seu coração uma grande confiança em Deus. Porque quando ela ouviu o profeta
dizer a ela para que preparasse aquele pouco que tinha e levasse primeiro para ele, mesmo ela sabendo que era pouco que ela possuía e que iria preparar para ela e seu filho. Aquela mulher confiou, creu na palavra vinda da parte de Deus e Deus proveu o sustento ao seu servo para ela e para a sua casa. Glórias a Deus, aleluia. Quando Deus, Ele quer agir, Ele age através do seu grande poder. O Senhor, quando Ele quer agir em favor daqueles que nele confiam, glórias a Deus, mesmo naquele momento de dificuldade que estava passando aquela viúva. O Senhor, Ele agiu através do seu poder em favor daquela mulher. Porque quando o profeta, ele disse, ele a chamou, ele que já havia pedido a ela um pouco de água. E quando ela estava indo buscar a água, ele a chamou novamente e pediu a ela para que ela preparasse também uma refeição para ele. E do pouco que ela possuía, ela preparou a refeição e levou ao profeta. E a palavra de Deus, quando o Senhor usou o profeta para falar com ela, ele disse que a farinha da panela não se acabaria e nem faltaria o azeite, até que novamente chovesse sobre a terra, até que passasse aquela seca, aquela crise que estavam enfrentando. Ela não precisaria temer, porque o Senhor os sustentaria. Até que passasse aquele momento difícil, Deus, Ele iria multiplicar e preparar o alimento para o profeta, para ela e para a sua casa. Aquela mulher teve não só a confiança, mas ela teve coragem, teve fé para fazer aquilo que o Senhor estava lhe ordenando através do profeta. E ela creu, ela que estava se preparando para preparar o pouco que tinha para comer. Ela creu quando o profeta, ele disse para que ela preparasse para ele. Podemos imaginar que aquela mulher ficou preocupada, mas ele disse, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até que volte a chover sobre a terra. Assim diz o Senhor. E quando ela ouviu ele dizer, assim diz o Senhor, podemos entender que por isso aquela mulher, ela teve fé, ela colocou em prática a sua fé, para que o milagre acontecesse, o milagre da providência, da multiplicação acontecesse na vida dela, na casa dela. Primeiro foi necessário ela crer e colocar em prática a sua fé. Não só dizer que estava crendo na palavra da parte de Deus, mas colocar a fé em prática quando ela foi preparar o alimento para levar primeiro ao servo do Senhor. Ela teve muita fé, teve que ter muita fé para fazer isso. Fé e coragem. Talvez outra pessoa no lugar dela, sabendo que só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e na situação que estavam, em uma grande crise, seca, porque estavam em uma seca, faltava alimento em todos os lugares,
porque já não chovia sobre a terra. Não chovendo, sabemos que não tem como a terra produzir. Mas mesmo em meio à crise, em meio à seca que estavam, aquela mulher teve fé. Podemos entender também que mesmo havendo outras viúvas em Israel, o porquê de Deus ter enviado o profeta Elias até aquela viúva de Sarepta, de Sidom. Porque o Senhor sabia que no coração daquela mulher tinha uma fé verdadeira e que ela iria se dispor a obedecer a voz, a ordem do Senhor, quando o profeta transmitisse a ela o recado da parte de Deus. Porque o Senhor o usou para dizer que não lhes faltaria alimento. Assim diz o Senhor. E quando ele disse, ela creu e ela preparou o alimento para o profeta. E a palavra de Deus diz que Deus proveu o sustento para o profeta, para ela e para toda a sua casa. Deus proveu e durante a seca, durante aquela crise, nada lhes faltou, porque o Deus da providência não deixou que nada lhes faltasse. Que possamos tomar isso como lição, como um exemplo para nós. Aquela mulher é um exemplo, podemos dizer, exemplo de fé, de confiança no Senhor. Mesmo em um tempo difícil, na crise, na seca, ela sabia que, devido à terra não produzir, eles não tinham alimento. Ela sabia que só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, ela não estava vendo mais nada. Mas ela creu na palavra da parte do Senhor. Ele foi enviado ao lugar onde Deus, o Senhor lhe indicou, lhe disse o lugar onde ele deveria estar. Onde Deus iria preparar aquela mulher para sustentá-lo. Deus sabia que aquela mulher tinha grande fé, grande confiança, e ela seria a pessoa certa para que sustentasse o profeta. O Senhor a usaria como instrumento para sustentar o seu servo e também o Senhor a abençoaria. Glórias a Deus. Muitos costumam perguntar, mas haviam outras pessoas que o profeta poderia ter procurado para que o ajudasse, para que o alimentasse. Mas o Senhor é aquele que conhece o nosso coração. Ele sabia que aquela mulher teria fé ao ponto de pegar o pouco que ela tinha e preparar um alimento para o servo de Deus, mesmo sabendo que, preparando para ele aquele alimento, ela não teria mais nada para fazer para ela e seu filho. Mas ela creu também porque ele disse que o Senhor estava dizendo que aquela farinha, aquele azeite seriam multiplicados, não iriam faltar. E o Senhor estava dizendo que o sustentaria até que voltasse novamente, voltasse a chover, novamente a terra voltasse a produzir. Para encerrarmos a nossa meditação na palavra de Deus, a palavra do Senhor diz em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24,
Diz assim a palavra do Senhor. Então a mulher disse: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glórias a Deus, aleluia. Aquela mulher, podemos entender que ela creu. Ela teve fé para que preparasse o alimento para o profeta. Foi necessário ter muita fé. Foi necessário crer na palavra da parte de Deus. E aquela mulher creu na palavra da parte do Senhor. Ela creu na palavra vinda da parte de Deus. A palavra do Senhor nos faz entender que aquela viúva de Sarepta, ela teve fé. Ela teve fé para fazer o que o profeta estava lhe dizendo. E ela teve fé, confiou também na palavra dita por Deus por meio do profeta. Entenda, mesmo em tempo de crise, de dificuldade, Deus é aquele que entra com a providência, é aquele que prepara o sustento dos seus, é aquele que multiplica, é aquele que, porque o profeta Elias antes estava junto ao ribeiro de Querite. Lá havia água, os corvos o estavam sustentando, mas devido à falta de chuva, o ribeiro se secou. Foi neste momento que Deus se dirigiu a ele e falou a ele: levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, porque ali porque ali ordenei a uma viúva que te sustente. Deus já havia preparado a pessoa certa para sustentá-lo. A pessoa para ele, o Senhor, usar como instrumento para sustentar o seu servo. Deus, quando quer fazer alguma coisa em favor daqueles que nele depositam a confiança, ele faz. Ele age realizando o que para nós parece impossível. O Senhor age com o seu grande poder. Ele usa vidas como instrumentos para abençoar os seus servos, para que ele entre com a providência na vida dos seus servos. Ele usa sempre alguém, ele levanta sempre alguém como instrumento. Quando os seus servos necessitam de alguma coisa, Deus levanta alguém e ele usa como instrumento para entregar o que os seus servos necessitam. Deus usou aquela mulher como um instrumento. Ela não sabia acerca do profeta, não sabia que ele iria chegar ali. Ela não sabia que teria que tirar do seu alimento para dar a ele. Porque Deus estava fazendo isso, porque Deus queria, através disso, abençoá-la, dar também o sustento a ela, prover também na vida dela. O Senhor, ele olhou para o coração daquela mulher. Ele olhou para aquela mulher, ele viu que nela havia fé e que ela estaria disposta a se colocar como um canal para que através dela Deus pudesse agir e sustentar
o seu servo. E no que Deus fez, ele não só, em tudo aquilo que ele fez, ele não só abençoou o seu servo, mas abençoou aquela mulher pela sua fé, pela sua coragem, pela sua confiança em se dispor a obedecer a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, ele havia ordenado para que aquela mulher de Sarepta de Sidom sustentasse o seu servo Elias. E a mulher, diante da palavra dita pelo profeta, ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Deus a abençoou pela fé, pela confiança depositada nele e a coragem. Deus a usou como instrumento, como um canal para abençoar a vida do seu servo e também para que Deus a recompensasse. Que possamos tomar como exemplo a fé, a confiança daquela mulher, daquela viúva de Sarepta de Sidom. E nos colocarmos sempre também como instrumentos, canais, para abençoar outras vidas, para que o Senhor nos use para abençoarmos outras vidas. Vamos agora clamar a Deus, buscarmos a Deus através da oração. Logo mais às 3 da madrugada, o grande clamor da madrugada e a campanha, a unção que despedaça o jugo. Você que entrou nessa campanha, persevere. Você que ainda não entrou, entre nessa campanha. Vamos juntos buscarmos a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, o Senhor que agiu, meu Deus, para dar vitória ao teu servo, mesmo em tempo de crise. E usou também aquela viúva como instrumento, como um canal para que o teu servo fosse abençoado. É assim que o Senhor faz com os seus, com aqueles que depositam em ti a confiança. O Senhor, meu Deus, usa, Senhor, meu Deus e meu Pai, vidas como um canal para abençoar os servos teus, ó Deus. A palavra de Deus diz que aquela mulher foi usada pelo Senhor porque ela, ó Deus Santo, deu ouvido à voz do Senhor e preparou o sustento para o seu servo, o alimento para o seu servo. E o Senhor, através disso, a abençoou grandemente. O Senhor a abençoou, não deixando que nada lhe faltasse, porque o Senhor é Deus da providência. E podemos entender que ela foi usada como um canal, ó Deus, para que o teu servo, o profeta Elias, fosse abençoado. Ó Deus Santo, Deus de poder, quantos têm deixado o Senhor usá-los como um canal, ó Deus. Um canal, ó Deus Santo, Deus de poder, para abençoar a outras vidas. Ó Deus, suplico, estenda as tuas mãos santas, abençoando. Ó Deus, protegendo, guardando a cada vida. Cobre-nos, ó Deus, com o sangue poderoso de Jesus. E através do poderoso sangue de Jesus, confirma, ó Deus, a vitória. Entra com a providência mesmo em meio à crise, em meio a dificuldades. Ó Deus poderoso, entra com a tua providência. Sim, meu Deus, no nome de Jesus, confirma a bênção e vitória na vida do teu povo. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final
de mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Amanhã, no nome do Senhor, estaremos em mais uma live devocional, Momento com Deus, e estaremos juntos meditando na palavra do Senhor, meditando na palavra de Deus, e após a meditação estaremos orando, buscando a Deus através da oração. Convido vocês para o grande clamor da madrugada e também a campanha Unção que Despedaça o Jugo. Tire alguns minutos do seu descanso na madrugada para buscarmos juntos a face do Senhor através da oração. O Senhor diz na sua palavra: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Convido vocês para clamarmos juntos a Deus na madrugada. Peço que compartilhem essa live aí no Facebook, nos grupos do Face, e também para que você se inscreva no canal do YouTube, deixe também o seu like. E os que necessitam de receber oração, deixe nos comentários nesta página do Facebook, também no YouTube, deixe o seu nome, o seu pedido de oração, o nome da sua família e o nome da cidade, do lugar de onde você está falando. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.